O amor de Cristo seja com todos nós. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 3. E vamos até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Mais uma vez nesta noite, depois de um dia cheio da tua graça, quando já nos congregamos pela manhã, já estudamos da tua palavra, desde os pequeninos até os idosos, nos encontramos aqui nesta noite de culto público, quando também celebraremos a ceia do Senhor. Nesse momento, com humildade e com temor e tremor, nós rogamos a tua bênção, e que as palavras proferidas por nós nesta noite seja para a honra e glória do teu santo nome, para a edificação das nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando aquela série expositiva na epístola de 1 João, e chegamos então aqui em capítulo 2, versículo 3. Na última mensagem que nós ministramos, nós falamos sobre o princípio do andar na luz, que reflete comunhão com Deus e também uma vida perdoada pelo sacrifício de Jesus. Nós estudamos isso, 1 João, do capítulo 5, do capítulo 1, do versículo 5, até capítulo 2, versículo 2. Esse texto que nós lemos hoje, ele faz parte da segunda sessão, assim como o primeiro texto, que trata sobre a comunhão proveniente dos atos de Deus no passado, que Deus fez por nós. Nós cremos na sua obra, a obra da redenção, portanto, fomos salvos em Cristo Jesus, temos paz com Deus, temos comunhão com Deus, o Senhor nos perdoa os nossos pecados. João agora, ele nos apresenta o termo andar na luz como sendo o conhecer a Deus. Isso se diz no versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido. Essa comunhão pelo qual o crente é agraciado por Deus implica em provas reais na sua vida de que houve de fato uma transformação, uma mudança que expõe como alguém conhece a Deus. Eu perguntaria para os irmãos e amigos: você gostaria de saber que prova de fato que alguém conhece a Deus?
E o que vamos apresentar nesta noite são 3 resultados na vida de alguém que conhece a Deus. Primeiro ele obedece à palavra de Deus. Ele obedece os mandamentos do Senhor. O segundo resultado é que ele imita Cristo. Ele vive à semelhança de Cristo. E o terceiro resultado é que essa pessoa ama o próximo. Então, vejamos o primeiro resultado. Voltemos ao versículo 3, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, nós vamos discorrer aqui nesses 3 versículos, versículo 3 até o versículo 5, a parte A. Queridos irmãos e amigos, esses termos, sabemos e o temos conhecido, empregados aqui, são a mesma palavra. Só que aqui elas apresentam sentidos diferentes. A primeira palavra, sabemos, ela exprime confiança. E a segunda palavra, temos conhecido, ela inspira intimidade. Então, em outras palavras, o que João está querendo dizer aqui é o seguinte: sabemos que conhecemos a Deus. Nós temos, de fato, um relacionamento com Ele. Nós temos intimidade com Deus. Essas palavras que nós citamos aqui e outras similares, elas aparecem 25 vezes nesta epístola. Portanto, é um tema pertinente na carta, que caracteriza a intenção de João em esclarecer como é a vida daqueles que dizem conhecer a Deus. Obedecer os mandamentos do Senhor é uma evidência necessária para mostrar que estamos intimamente ligados com Ele. João diz que quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos. Esta palavra guarda, citada aqui por João, ela tem um sentido de praticar. Então, aquele que diz que guarda os mandamentos de Deus, ele pratica a palavra de Deus. Essa expressão aparece 8 vezes na carta. Em 1 João, que é uma das que aparece, diz assim, 1 João 5:2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Portanto, não se trata apenas de proferir palavras, mas de demonstrar na vida através de atitudes. Conhecer a Deus implica em se ter uma harmonia perfeita com Ele. Ao contrário, diz João no versículo 4, a desobediência deliberada é prova clara de que não há ligação alguma com o Senhor. Então, uma pessoa que vive na sua vida, dizendo que é filho de Deus, que tem comunhão com Deus, que é servo de Deus, e não o obedece, é um mentiroso. Nele não está a verdade. Os falsos mestres, naqueles dias de João, eles diziam ter um conhecimento especial de Deus, os gnósticos, mas as suas vidas diziam o contrário. O que guarda a palavra, diz João, guarda aquilo que Deus revelou. A palavra, meus queridos irmãos, citada por João aqui, é o Logos. É a revelação de Deus que teve seu ápice em Jesus Cristo, na revelação de Jesus Cristo. Portanto, aquele que obedece aos mandamentos de Deus, prova que conhece a Cristo, que é de fato salvo. Esse conhece a Deus, conhece a sua palavra e busca praticá-la. Para João, aquele que guarda a sua palavra
guarda tudo o que Ele nos deu a conhecer como sua vontade em relação à nossa conduta. A minha vida, a sua vida, o nosso testemunho diante de Deus e diante da sociedade vai dizer de fato se nós o conhecemos. Além disso, essa pessoa experimenta o amor incondicional de Deus. Ele diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Esse aperfeiçoamento do amor de Deus no crente consiste em que esse amor existe no seu coração e é evidenciado no seu relacionamento com os outros e com Deus. É muito fácil eu abrir a boca e dizer que amo a Deus, que amo o meu irmão. Mas a minha vida tem que dizer de fato se isso é verdade. Nosso amor por Jesus Cristo, nosso Salvador, será deficiente se não fosse evidenciado através de ações provenientes de um coração obediente. Como é que eu digo que sou um servo de Deus e não pratico a vontade de Deus? As minhas ações, as minhas atitudes, elas são provenientes de um coração obediente. Amor e obediência andam juntos. Caminham juntos, são parte da mesma coisa. Portanto, por meio deste amor, sabemos que estamos nele, o que implicará em obediência irrestrita aos seus mandamentos. Uma pessoa que teme a Deus tem uma vida que ele expõe à luz do Evangelho. Ele tem uma vida em que as suas palavras, ações são expostas para que os outros ouçam e vejam, e o nome de Deus é glorificado. Assim como no passado, meus irmãos, a vontade de Deus está exposta na sua palavra, a Bíblia Sagrada, desde os tempos antigos. Nós obedecemos a Deus quando conhecemos a sua vontade e a praticamos. O que vemos hoje? Vemos hoje uma sociedade cada vez mais insubordinada e que é revoltada contra Deus. Muitos ignoram a palavra de Deus e dizem que a Bíblia já está ultrapassada e que, portanto, precisa ser atualizada. O politicamente correto tem ocupado um espaço de destaque nas mídias sociais. Muitos influenciadores, eles estimulam o seja feliz a qualquer custo. Ou então, não importa o que você é, mas o que vão pensar de você. Nos dias de João, os falsos líderes, eles estavam introduzindo novas doutrinas nas igrejas espalhadas por aquela região da Ásia Menor, mas em total discordância com a palavra de Deus. Hoje, muitos líderes religiosos não estão preocupados se de fato o que eles estão fazendo é contrário àquilo que Deus ordena na sua palavra. Até se apropriam da Bíblia, mas distorcem a verdade. Para eles ter suas igrejas lotadas, cheias, é sinônimo de que as suas invencionistas estão dando certo. Portanto, é isso que importa. Esta semana eu vi um pastor reformado, ele fez uma postagem nas redes sociais sobre o pragmatismo. Ele diz o seguinte, abre aspas: transformaram pregação em palestra, louvor em show, missões em desafio radical, evangelho em autoajuda, pastor em coach e evangelismo em balada, boate e eventos. Você abre o seu celular e faz uma busca no YouTube e você vai ver quantas igrejas estão sendo lideradas e vivendo desta forma.
Isso é uma afronte à palavra de Deus, é uma desobediência deliberada às suas verdades, à sua vontade, aos seus mandamentos. O evangelho não é entretenimento, meus irmãos. Ele não é centrado no homem, ele é centrado em Cristo. Ele existe para a transformação de vidas, para que essas vidas glorifiquem a Deus e não aos homens. Portanto, não há como dizer que obedecemos a Deus se vivemos ignorando a realidade da sua palavra. O que nós praticamos precisa ser coerente com aquilo que está escrito nas Escrituras. Há pessoas que dizem que temem a Deus, mas sequer abrem a sua palavra. Sequer leem a Bíblia, sequer se submetem à palavra de Deus. Estão vivendo de qualquer forma. A busca pela obediência a Deus reflete numa vida de santidade, onde o fruto do Espírito Santo é evidenciado e Deus é glorificado. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quero me reportar aos filhos agora, às crianças principalmente. Honrem os seus pais. A prova de que os honramos é obedecendo-os. Naquilo que os seus pais honrarem a Deus, não hesitem em obedecê-los, porque eles estão fazendo o que é certo. Agora, aos pais eu digo, nossos filhos nos têm como exemplos. Eles nos imitam. Pais omissos, rudes, briguentos, mal-humorados, são péssima influência para os seus filhos. Que triste, meus irmãos, é presenciar um filho desobediente e depois você raciocinar, pensar, meditar e dizer: eu tenho tanta culpa nesse processo, porque fui negligente. Aos jovens eu digo: evitem amizades com pessoas que ignoram o temor do Senhor, que são liberais e cujo slogan é o relativismo. Essas pessoas, elas consideram a palavra de Deus errante, questionável, que não é absoluta em seus princípios e conceitos. Lembrem-se, as más companhias corrompem os bons costumes. Tome cuidado com aquilo que você permite que exerça influência sobre a sua vida. De repente é um artista, um político, alguém famoso, é uma influência digital, um filme, uma série, enfim. Eu digo para você, cuide para que a Bíblia seja a influência na sua vida. E assim você estará demonstrando que tem interesse em obedecer a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos. Busque frequentar locais dignos dos filhos de Deus. Evite locais onde os destaques são a bebedice, a imoralidade e a sensualidade. Esses locais trazem risco, perigo, são propícios ao pecado. Vigie e ore, cuide dos seus olhos. A cobiça, ela se manifesta no coração a partir de um olhar sutil, que alimenta um desejo pecaminoso. Leia a Bíblia com regularidade. Separa um tempo para ler a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo tão tumultuado, cheio de compromissos, estressados. Muitos de nós andamos estressados, preocupados em pagar contas, preocupados em planejamento, execuções. Nos voltamos para o materialismo, uma canseira, um enfado, uma luta.
e não paramos para ouvir a palavra do Senhor. Eu encorajo você, leia a palavra de Deus. A obediência a Deus é evidenciada no coração daquele que é transformado por Jesus. Esse teme a Deus, é vigilante e despreza o pecado. Vimos o primeiro resultado na vida de quem conhece a Deus. Obedece a sua palavra. O segundo resultado é, anda como Jesus Cristo. O versículo aqui é 5b, o versículo 6, que diz: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João aqui, ele presumia que os seus leitores tinham um amplo conhecimento sobre a vida e os propósitos de Jesus. Observe, ele diz, estamos nele. Aquele que diz que permanece nele. Então, esse estar nele é estar unido a ele para ter comunhão. Essa expressão tem um sentido de pertencer. Estar verdadeira e intimamente conectado com ele. Observe, então, que estar nele significa que há uma unidade, há uma intimidade. Permanecer nele é permanecer na crença da sua doutrina e participar dos benefícios de sua morte. Jesus disse, em João 6,56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Andar com Jesus, como Jesus andou, é uma expressão que significa conduzir-se pela via. É um estilo de vida. Portanto, é tomá-lo como um modelo e guia. Jesus é o meu modelo, Jesus é o meu guia. É imitar o seu exemplo, é obedecer a seus preceitos, é tornar-se semelhante a ele. Você conhece um filho que imita o pai? Criança, às vezes, calça o sapato do pai, sai andando dentro de casa, ou a filha calça o sapato da mãe, quer vestir a roupa. O seu andar, o comer, o falar. Ele quer imitar o pai. Nós devemos sentir o desejo de imitar Jesus. Jesus era temperado, puro, pacífico, manso. Ser um com ele, ou professar estar unido a ele, deve nos levar a imitá-lo em todas as coisas. Esse é o padrão divino, meus queridos irmãos. Jesus é o exemplo que nós devemos seguir. No tempo de Jesus, em Israel, lavar os pés era um rito de hospitalidade. E era muito comum entre os judeus. E era realizado pelos servos. E nós conhecemos na palavra de Deus o momento que Jesus esteve com os seus discípulos. E em João 13, 14 e 15, ele diz, ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu os fiz, façais vós também. Portanto, imitar a Cristo é praticar os ofícios mais humildes em favor dos outros. É servir uns aos outros e ser relutante contra o egoísmo e contra o orgulho. Aqueles falsos mestres e os seus seguidores, eles não tinham como imitar a Cristo porque eles não tinham Jesus como seu Senhor. Mas os cristãos conhecem a Jesus e eles devem imitá-lo. Jesus foi humilde e obediente até a morte, e a Bíblia diz, até a morte, morte de cruz. Ele cumpriu a missão que lhe foi proposta. Essa foi sua maior prova de obediência a Deus, entregar a sua vida em favor de nós pecadores.
Agora ele está numa posição de honra. Ele está à destra de Deus. Imitamos Jesus quando somos humildes. Ele disse que os humilhados serão exaltados. A humildade é uma das mais importantes virtudes. Entretanto, o orgulho é uma barreira que prejudica a vida daqueles que dizem ser seguidores de Cristo. Há de se duvidar, porque um orgulhoso, ele não retrata que de fato tem um relacionamento íntimo com o Senhor, porque humildade é a maior das virtudes, uma das maiores virtudes que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como exemplo a ser seguido. Portanto, quando olhamos para Jesus, para o seu exemplo de obediência a Deus, sentimos que assim como Ele, e somente nele, também podemos obedecer a Deus, pois Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Podemos aplicar, citando aqui uma pergunta, que nós precisamos fazer se pretendemos ser avaliados pelos critérios do Senhor. A pergunta seria essa: em meu lugar, Jesus faria o mesmo? Em casa, no trabalho, na escola, no comércio, na igreja, nossa vida deve sempre brilhar à luz do Evangelho, assim como Jesus brilhou. No seu trabalho, eu pergunto, como será que Jesus está lhe avaliando? Os seus colegas de trabalho lhe avaliam. Mas Jesus, como será que Ele está lhe avaliando? Como será que Ele está me avaliando? Está aprovando ou reprovando? Reavalie sua conduta todas as vezes que o sentimento de superioridade tentar aflorar em você. Isso é orgulho, isso é pecado e Deus abomina. Volte-se para o Senhor, confesse o pecado e abandone-o. Jesus sempre estendeu suas mãos aos carentes e necessitados. O seu exemplo de vida é inquestionável. Atos de misericórdia e compaixão fluíam do seu interior. Tudo que Jesus fazia, queridos irmãos e amigos, era para a glória de Deus. Portanto, devemos ser como Jesus, não olhar para o próximo com desprezo, mas com compaixão, como alguém que está ali para ajudar, para servir, para fazer o seu melhor em favor do outro. Se fizermos assim, estaremos seguindo as mesmas passadas que Jesus andou. Vimos o primeiro e o segundo resultados na vida de quem conhece a Deus, obedece os seus mandamentos e anda como Jesus andou. Terceiro e último é que ama o próximo. Se não vejamos a partir do versículo 7, que diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A gente lê, João fala de antigo mandamento, novo mandamento. Um está contrariando o outro de forma alguma. O termo aqui destacado como mandamento antigo ressalta o mandamento que já existia desde os tempos de Moisés. Levítico 19, 18, a palavra de Deus diz para lá, para o povo de Israel, que eles deveriam amar o próximo como a si mesmo. E no mesmo contexto, mais na frente, parece-me que no versículo 34, ele diz que eles deveriam amar também o estrangeiro, não só o povo israelita, mas os de fora, porque eles foram estrangeiros no Egito. E Jesus chega então
agora, ele se manifesta e diz: amai os vossos inimigos. Esse mandamento antigo, que também é a palavra que ouvistes, refere-se ao mesmo sistema de doutrinas que aqueles irmãos haviam recebido desde o princípio, ou seja, desde quando eles ouviram o Evangelho e creram no Senhor Jesus Cristo. João se refere como um novo mandamento, no sentido de que assim Jesus o denominou. Os irmãos lembram que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João não se refere como um novo mandamento, no sentido de que, fosse algo novo, de forma alguma. Não era uma nova doutrina, não é algo que nunca se ouviu falar, que nunca se havia demonstrado, não. É o mesmo mandamento. Só que agora acontece algo tremendo, que faz toda uma diferença. A vinda de Jesus foi o ápice da introdução de uma nova época, a verdadeira luz que brilha e dissipa as trevas, diz o versículo bíblico. Agora, o mandamento de amar uns aos outros tem nos crentes, o povo de Deus, unido para formar o corpo de Cristo, um novo e definitivo significado. A realidade desse amor distingue a luz das trevas. O povo de Deus, um povo que Deus escolheu, o povo israelita, para servir de testemunho de luz ao mundo, estava corrompido no seu pecado. A realidade desse amor distingue a luz das trevas. Jesus mostra a diferença entre o amor que é manifesto no meio cristão e o que é manifesto no mundo. Ele diz lá em João 15, 18 a 19: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Aquele que ama seu irmão, como uma luz, brilha e manifesta o amor fraternal, diz João. E é uma característica distintiva, é o foco dessa luz que dissipa as trevas. Irmãos e amigos, o mandamento de amar uns aos outros foi um dos mais sinceros e singelos que Jesus ordenou. O amor ao próximo é um distintivo pessoal do cristão genuíno. É o que nós estampamos, é o nosso status, é o nosso slogan, o que nós apresentamos para a vida, para que pode influenciar a vida das pessoas, é o amor de Deus em nós, manifestado através de nós. O que ama seu irmão em relação ao tratamento que ele tem para com os outros, não há nada no que diz respeito a ele que eu leve a tropeçar. Sabe por quê? Não porque ele seja um cristão perfeito, mas é porque ele permanece na luz, que é Jesus. E essa luz, nela não há causa de tropeço. Não há um impedimento ou qualquer outra coisa que ocasione uma queda, pois o amor não faz mal ao próximo. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:10, ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sobre isso, certo comentarista disse o seguinte, abre aspas: há poucas coisas que terão mais influência na vida de um homem para impedi-lo de cometer erros do que o amor ao próximo. Aquele que ama verdadeiramente, provavelmente não se desviará do caminho das virtudes. Fecha aspas. Meus irmãos, a sua vida, a minha vida, como prova de alguém que conhece a Deus, nas nossas relações interpessoais. E esse texto aqui, do amor ao próximo, é o que os teólogos dizem, ser o primeiro teste social da carta. Os relacionamentos interpessoais.
O nosso amor um para com o outro revela quem nós somos, se nós somos de Deus ou não. E João diz que aquele, entretanto, que odeia seu irmão, não pode ser um cristão, pois não ama verdadeira e sinceramente os irmãos. Para João, esse tem sua mente nublada, vive nas trevas, não há virtude em seus pensamentos, e ele vagueia desnorteado como alguém que não sabe para onde vai. Uma pessoa assim, ela ignora toda a essência do cristianismo, meus irmãos. E essa essência do cristianismo é exatamente a expressão do amor de Deus, que entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que morresse no seu lugar, no meu lugar, morresse por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, cultivar o amor ao próximo é uma prova incontestável de que temos uma vida transformada por Jesus. Por que João fala sobre isso? Ódio contra o irmão. Porque nos tempos de João havia um certo desprezo daqueles divisionistas que estavam trazendo confusão na igreja em relação aos seus outros irmãos. De fato, eles não eram crentes. Aquele que odeia seu irmão prova que não é um cristão. O ódio é o oposto do amor. Portanto, como seguidores de Cristo, devemos repudiar esse tipo de sentimento. Jesus demonstrou amor por nós quando se entregou pelos nossos pecados. Esse é o verdadeiro amor, o amor sacrificial. 1 João 3,16, ele diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O padrão divino é esse, meus queridos irmãos. O amor sacrificial. Portanto, como filhos de Deus, devemos nos preocupar em estar presente na vida dos nossos irmãos, sempre prontos a servi-los, voluntária e incondicionalmente. Essa é uma grande prova de amor. Isso é o Evangelho. Na parábola conhecida como o bom samaritano, em Lucas 10, a grande lição de Jesus é que o próximo é aquele que incondicionalmente está sempre pronto a ajudar os outros nas suas necessidades. Essa é uma verdadeira prova de amor. Como temos nos portado nesse aspecto? Temos sido indiferentes quanto ao nosso querido irmão? Ou temos sido prestativos? Devemos viver o amor como de fato ele é. E quero ler com os irmãos aqui, 1 Coríntios 13, de 4 a 8, que Paulo diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto, uma igreja repleta de dons espirituais, uma igreja que poderia estar alcançando muitas vidas para Jesus Cristo. Estavam vivendo como carnais. Ele diz: olha, o amor é a referência. Inclusive, ele usa várias hipérboles antes de citar o amor. Vários exageros para mostrar que não adianta você falar línguas estranhas, profecias, tivesse a língua dos anjos e tantas outras coisas mais, se não tiver amor, de nada se aproveita. O cristão que diz que ama e não ama, é um mentiroso. Não é cristão. Será que temos cultivado o amor dessa maneira, ou seja, sacrificialmente? Se não, meus irmãos, nós precisamos rever o nosso conceito sobre o amor, porque o padrão divino é o amor sacrificial.
Vocês lembram quando Paulo fala aos Efésios, na segunda metade da carta, a prática da doutrina cristã, depois dele expor a doutrina, e ele vai falar a família, o marido, a esposa, ele diz que o tipo de amor que o marido deveria amar a sua esposa era um amor de Cristo, modelo, um amor sacrificial. Queremos concluir dizendo o seguinte, amados irmãos: a palavra de Deus é o recurso que Ele nos deixou para que tivéssemos a oportunidade de conhecê-lo. Ela é a bússola que nos ajuda a vivermos em obediência aos seus mandamentos, a encontrarmos no exemplo de vida de Jesus a fonte inesgotável para nos moldarmos segundo o padrão de Deus e, por fim, praticarmos o amor fraterno que Ele mesmo nos concedeu, para que outros, influenciados por esse amor, também venham glorificar a Deus. Pense sobre isso. O que conhece a Deus, obedece os seus mandamentos, imita o Senhor Jesus Cristo e ama o seu próximo. Que isso seja, de fato, aquilo que esteja aflorando na nossa vida como filhos de Deus. Que Deus se digne nos abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que nos exorta, que nos mostra que, de fato, se conhecemos o Senhor, devemos expor, devemos com a nossa vida mostrar a obediência ao Senhor, um santo temor diante de Deus. Precisamos olhar para Jesus. Tantos quantos, Senhor, muitas vezes saem da igreja porque olharam para pessoas, se decepcionaram e se afastaram, quando elas deveriam olhar para Ti, Senhor. É o Senhor que nós devemos ter como padrão, como exemplo. Nos ajuda a vivermos, Senhor, de acordo com as virtudes do Senhor. Tenhamos um coração humilde, um amor que aflore pelo nosso próximo, que nos desafie, Senhor, a honrar e glorificar o Teu santo nome, por onde quer que formos. Abençoa a Tua igreja, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.